Jonathan Edwards, o filósofo do Grande Despertar. No coração da América colonial do século XVIII, ergueu-se um gigante intelectual. Um homem cuja mente era tão vasta quanto as florestas virgens que o cercavam e cuja fé ardia com a intensidade de uma fornalha. Jonathan Edwards é talvez a figura mais paradoxal da história americana. Um teólogo de profundidade filosófica inigualável, um cientista amador com uma curiosidade insaciável e o pregador cujo sermão mais famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado, aterrorizou uma geração inteira. Reduzi-lo a um mero pregador de fogo e enxofre seria perder a essência de um homem que foi o arquiteto do primeiro grande despertar. Um avivamento que varreu as colônias e remodelou a alma da nação. Esta é a saga de Jonathan Edwards, uma mente em chamas que buscou incessantemente mapear a glória de Deus, mesmo que isso o levasse ao topo da fama e, por fim, à dor da rejeição. Se você tem gostado do nosso conteúdo, curta, se inscreva e compartilhe. A mente de um prodígio puritano. Jonathan Edwards nasceu em 5 de outubro de 1703, em East Windsor, Connecticut, em uma linhagem de devotos ministros puritanos. Desde a infância, ficou claro que ele não era uma criança comum. Antes dos 12 anos, ele escreveu um ensaio notavelmente detalhado sobre o comportamento das aranhas voadoras, demonstrando uma mente que combinava observação científica com admiração teológica. Aos 13 anos, já fluente em latim, grego e hebraico, ele ingressou na Universidade de Yale. Apesar de sua criação piedosa, foi em sua juventude que Edwards experimentou uma profunda conversão pessoal. O que antes era um medo da soberania de Deus, a doutrina de que Deus controla todas as coisas, transformou-se em uma percepção arrebatadora de sua beleza e glória. Ele começou a ver a mão de Deus em toda a criação, desde as tempestades até as flores. Essa paixão intelectual e espiritual o levou a redigir uma série de 70 resoluções, um pacto pessoal para viver cada momento de sua vida para a glória de Deus, com uma intensidade quase assustadora. Em 1729, Edwards assumiu o púlpito da igreja em Northampton, Massachusetts, uma das congregações mais prestigiadas da colônia. Nos primeiros anos, ele pregou para uma congregação confortável e um tanto complacente. Mas, entre 1734 e 1735, algo mudou. Um surpreendente mover de Deus, como ele descreveria, começou a varrer a cidade. Jovens conhecidos por sua frivolidade começaram a se reunir para orar, e conversões genuínas e dramáticas se multiplicaram. Edwards documentou cuidadosamente esses eventos em sua obra, uma narrativa fiel da surpreendente obra de Deus, que se tornou um manual para o avivamento, lido avidamente na América e na Grã-Bretanha. O fogo de Northampton foi apenas o prelúdio para a conflagração que estava por vir. Com a chegada do evangelista inglês George Whitefield às colônias, o primeiro grande despertar explodiu com força total, e Edwards emergiu como seu principal arquiteto teológico. Em 8 de julho de 1741, na cidade de Enfield, Connecticut, Jonathan Edwards proferiu o sermão mais famoso da história americana. A congregação era conhecida por sua teimosia e resistência ao avivamento. Edwards não gritou nem gesticulou. Com uma voz calma e monótona, ele leu seu manuscrito, mas as palavras que saíam eram como brasas vivas. Em Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele pintou um quadro aterrorizante da condição humana sem Cristo. Ele descreveu os pecadores como uma aranha suspensa por um fio fino sobre um fogo consumidor, ou como alguém de pé sobre um piso podre sobre o abismo do inferno. A única coisa que os impedia de cair na condenação a cada segundo não era sua própria força, mas a mera e soberana misericórdia de Deus, que poderia soltá-los a qualquer momento. A reação foi explosiva. Antes mesmo que ele pudesse terminar, a congregação irrompeu em gritos de agonia. As pessoas se agarravam aos pilares da igreja, convencidas de que estavam deslizando para o inferno. O culto teve que ser interrompido por causa do clamor e do desespero por salvação. Embora este sermão tenha definido sua imagem pública, ele representava apenas uma faceta de seu ministério,
que pregava com igual paixão sobre a doçura e a beleza do amor de Cristo. Apesar de sua fama e do sucesso do avivamento, o rigor teológico de Edwards acabou por entrar em conflito com sua própria congregação. Por décadas, a igreja de Northampton praticou a aliança de meio caminho, permitindo que pessoas que não tivessem uma experiência de conversão pessoal se tornassem membros da igreja e batizassem seus filhos. Edwards, após anos de estudo, concluiu que essa prática era biblicamente insustentável. Ele passou a exigir um testemunho público de conversão para a plena comunhão. Essa decisão enfureceu as famílias mais poderosas e antigas da cidade, que viam a membresia da igreja como um direito de nascença. A controvérsia se arrastou por anos, até que, em 1750, a congregação votou esmagadoramente para demitir seu pastor. Após 23 anos de serviço, o maior teólogo da América foi publicamente humilhado e expulso de seu púlpito. Edwards e sua grande família foram para o exílio na fronteira selvagem de Stockbridge, Massachusetts, onde ele serviu como missionário para uma pequena congregação e para os índios Housatonic. Nesse período de isolamento e dificuldade, livre das pressões pastorais, ele escreveu suas obras teológicas mais importantes e duradouras, incluindo os tratados monumentais, A Liberdade da Vontade e O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. No final de 1757, o gênio de Edwards foi novamente reconhecido. Ele foi convidado a se tornar o presidente do College of New Jersey, hoje a Universidade de Princeton. Parecia uma coroação para sua carreira. No entanto, o destino foi irônico e cruel. Pouco depois de chegar a Princeton, uma epidemia de varíola eclodiu. Para demonstrar sua confiança na ciência e encorajar outros a se protegerem, Edwards decidiu receber uma inoculação. Tragicamente, ele teve uma reação adversa. A inoculação que deveria salvar vidas o adoeceu gravemente. Em 22 de março de 1758, apenas algumas semanas após assumir a presidência, Jonathan Edwards morreu. Jonathan Edwards foi o último grande puritano e o primeiro grande pensador evangélico da América. Seu legado é vasto e profundo. Como teólogo, ele combinou um rigor intelectual implacável com uma profunda paixão espiritual, deixando um corpo de trabalho que influenciou gerações de pensadores. Como líder do Grande Despertar, ele ajudou a moldar a identidade religiosa e cultural de uma nação nascente. Embora muitas vezes lembrado apenas pela imagem assustadora de um Deus irado, a verdadeira essência de sua vida e obra foi uma busca incansável pela visão da glória de Deus. Uma glória que ele via como a realidade mais bela, mais terrível e mais importante do universo.